dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que nos acompanham. Lua cheia no céu, rainhas do Sabá se encontram aqui embaixo para mais um festejo. Quero dar boas-vindas para as minhas deusas de todo o Sabá, Cássia La Rúbia, Petrúcia Finkler. Sejam bem-vindas novamente na nossa clareira. E dar boas-vindas para a nossa convidada, a Elisa Riemer. Elisa, seja muito bem-vinda a estar conosco aqui. Eu vou apresentar você para a galera. Elisa é uma artista visual, colagista e magista, e ela está por trás do Nos Outras Tarô e do Tarô do Fim do Mundo, lindíssimos por sinal. Há mais de 15 anos, ela se dedica à produção de cartas e artes ocultistas. Com expressão nacional e internacional, ela teve obras expostas em instituições como Colorado College, nos Estados Unidos, Universidade Lille na França, em circuitos acadêmicos brasileiros sobre sexualidade e gênero. Ela foi responsável pela execução de todo o projeto gráfico de Pamela Coleman Smith no Brasil e a criação do Tarot Pixie. Foi responsável por todo o visual da publicação da obra de Crowley no Brasil pela editora Palimpsestos e desenvolveu o tarot Tot New Vision. E falando em Vision, ela é visionária e ela coloca os símbolos mágicos do seu mundo interno em cada obra que ela toca. E realmente são lindíssimos, gente. Vocês não conhecem, vocês devem conhecer. Ela é reconhecida como expoente de colagem no Brasil e continua a explorar essa intersecção entre o digital e o analógico, consolidando-se como referência e é mesmo em artes mágicas e cartomancia. É lindo o trabalho da Elisa, recomendo muito que vocês a sigam, vai estar aqui na descrição do vídeo o arroba dela para vocês seguirem e para que vocês também adquiram as artes dela, que são muito lindas. Elisa, é um prazer ter você conosco, seja muito bem-vinda à nossa clareira, ao nosso sabá. Mulheres, um prazer. Primeiramente, licença para chegar nesse lugar tão maravilhoso que vocês estão construindo há muitos anos. Então, queria muito agradecer o espaço de fala também. E é uma honra poder trocar tudo isso que a gente vai trocar agora. Pra gente é um prazer ter você. A gente sempre, as nossas convidadas são convidadas que a gente vai analisando, vai olhando, e fala, nossa, que pessoa interessante, vamos trazer para bater um papo aqui no Rainhas do Sabá, e você é essa deusa. Eu brinquei com elas, gente, que ela me mandou a biografia, aí eu falei assim, tá incompleta. Faltou dizer que você é uma deusa, meu amor. Todas as mulheres que nós chamamos aqui são deusas para estarem conosco, então seja muito bem-vinda. Linda. E por falar em deusa, por falar em divindade, por falar em arte, nosso papo hoje é sobre estética. Quando a gente fala de estética, estética vem do grego, que tem a ver com algo muito próximo da nossa arte mágica. Por quê? A estesis é algo que parece assim, algo como percepção, a capacidade de perceber as sensações, não só da percepção visual, mas a sensação, a experiência dos sentidos. A gente pensa que estética tem a ver com beleza, né? Ou uma beleza do tempo, do espírito daquele tempo. Algo que tem uma aparência bonita. Mas, na verdade, a estética, ela tem a ver com aquilo que a gente percebe, com aquilo que a gente sente, e principalmente com o valor que a gente vai atribuir às formas que são sensíveis ao nosso mundo. E sendo, inclusive, essa beleza padrão apenas uma forma muito superficial relacionado a todo esse mundo da estética. E quando a gente fala isso se aproxima muito com a nossa forma de prática mágica, de ritos, de feitiços, de artes ocultistas. Beleza, composição, som, cor, atmosfera, até mesmo teatralidade estão dentro das nossas artes, né? E achei bem legal a gente conversar sobre isso com a Elisa, que trabalha com tudo isso não só magicamente, mas na sua vida mesmo. Então, eu acho que isso é muito interessante. E quando a gente fala de criar, então, uma estética nos nossos rituais, nos nossos locais, a gente fala de mudar a percepção da pessoa daquele local. Então, assim, a gente é da cidade, todos nós, por mais que a gente possa ser do interior, a gente é da cidade, a gente é criado na cidade. Então, quando a gente sai da nossa cidade, do nosso apartamento, da nossa casa, e vai para uma mata, por exemplo, fazer um rito, a gente está mudando toda a atmosfera. Se você não pode fazer isso, não tem como, mas você usa um quarto, você muda a atmosfera daquele quarto com objetos que não são só enfeites, não é só decoração. Tem todo um porquê de estar ali, que vai ajudar você a apurar os seus canais de percepção,
vai ajudar você a concentrar. Primeira coisa que a gente aprende, né, para concentrar nossa mente, mas é para apurar os seus sentidos, é isso que a estética do rito vai trazer pra gente. E com isso a gente toca os mistérios, ou a gente tenta, né? A gente busca tocar os mistérios a partir dessa estética profunda. E aí, pensando nisso, eu queria saber de vocês, eu vou começar com a nossa convidada. Todas nós aqui temos um pezinho de um jeito ou de outro na arte, né? Nessa coisa artística, não à toa que somos bruxas. Sim. Então, eu queria saber de vocês, e quero começar com a nossa convidada, como que vocês trabalham, né? E qual é a importância dessa estética profunda no trabalho mágico de vocês, na vida de vocês? Vou começar com você, Elisa. Eu acredito muito nessa parte que você falou, assim, de ser uma estética construtiva a partir do que a gente tem enquanto memória, né, subjetividade, e o objeto que vai tocar a gente, né, aquilo que vai fazer funcionar também, porque não é qualquer objeto, a gente tem objetos que estão ao nosso lado de gerações, né, de famílias e tudo mais. Então é muito bonito isso que você trouxe, porque para mim também penso o fazer, o devir, né? O devir artístico, ele é uma contemplação ritualizada. Então, ao mesmo tempo que você já está ali construindo a parte da estética, ela já é a prática ritual. Ela já faz parte de tudo que você está construindo ali para o seu ritual acontecer. Isso dentro das artes também. A gente estava numa discussão esses tempos atrás na academia, não é? E teve uma pessoa que trouxe uma pauta de, mas antes de eu fazer a arte, eu saio coletando galhos na rua, eu saio coletando peças, eu saio coletando. Eu falei, mas essa coleta é a parte que vai transformar a tua arte em algo. Essa coleta de materiais, ela já é o fazer, ela já faz parte do processo artístico em si. Entende? Então algo ali já está acontecendo. Por isso que eu acho tão pertinente essa conversa em torno de tudo que vem se tornando essa facilidade de fazer coisas, né, com a inteligência artificial, como a, né, TikTok, que você trouxe as questões do TikTok, né, e tudo mais. Porque eu, enquanto artista, tenho medo dessas práticas também se perderem. Assim, que já é o processo ritual, que já é um início, assim, que ele não é performático só para a web, né? Ele é algo muito interno, ele é algo muito profundo nosso. E esses tempos eu vi até um vídeo da Petrúcia falando, que eu achei muito lindo, por sinal, falando que ela tem as práticas dela que ela fala ali na internet, mas existem coisas que ficam guardadas só para ela, né? Para troca oral, né, junto para quem está perto. E é isso, é essa parte assim que também faz parte do mistério, né? O mistério não é aquela coisa escancarada, o mistério é aquela saia meia colocada com apenas uma fresta, né? É o eros, é tudo aquilo que não se mostra tudo, né? Que também tem as coisas para se mostrar. Então isso faz parte dessa estética também, né? E tem outras coisas também que a gente vai falando aqui da estética, não estética, né? Que você vai entrar também, que eu quero conversar sobre isso. Mas, enfim, eu penso isso que eu falei. Eu acho isso muito fantástico, inclusive, porque quando a gente pensa na preparação de um ritual, né? É isso, assim, às vezes as pessoas falam assim, ai, pô, eu que tenho que montar o altar. Meu, isso é maravilhoso, isso é uma dádiva. Você está montando o altar, cara, né? Só as mãos estão montando ali, colocando as coisas, beleza, embelezando ali para o recebimento daqueles seres, espíritos e divindades que estarão comungando com a gente. Isso é muito lindo, né? E de fato, o rito começa muito antes, assim. E para você, Cássia, como que é isso para você, né? Qual a importância dessa estética nos seus ritos, dessa estética profunda, né? Importantíssimo, Lua, importantíssimo. Eu amo, libriana que sou, é importantíssimo para mim. Acho que eu não faria nunca um ritual que não estivesse esteticamente agradável. Não me sinto bem. E isso que eu falo, não quero dizer necessariamente rebuscado, cheio de elementos, mas esteticamente bonito, né? Para colaborar aqui com a nossa conversa, eu trouxe uma citação do Alan Moore, que é um artista maravilhoso. Eu amo muito, acho que muita gente no meio ocultista e acho que bruxo também gostam muito do Alan Moore, né? Que diz que a magia é a arte de manipular símbolos, palavras e imagens para provocar mudanças reais na consciência.
Ele defende que a arte e a magia são a mesma coisa, inclusive, né? E aí ele faz até uma distinção, na verdade, mostra uma similaridade. Em inglês, a palavra spell, que ela tá tanto relacionado com as palavras, soletrar palavras, de falar bem palavras, quanto você conjurar um encantamento, né? Então ele tem inclusive alguns livros, né, que ele discorre sobre isso, o Alan Moore esse, que por ser artista também se considera mago, né? Então acho legal trazer aqui, eu acho muito bonito, muito pertinente, né? Essa maneira do Alan Moore ver magia. E eu acho que a estética dentro, né, desse conceito de arte é uma arte, né? A estética está muito relacionada com a arte. Aquilo que é belo para os nossos olhos provoca mudanças, né? Ligações cerebrais importantíssimas, que na magia e na ritualística vão, inclusive, centrar, trazer foco para a gente naquele momento. Então, Lua, quando você fala, por exemplo, do altar, quando a gente está montando o altar, não é só colocar um monte de coisa ali. A gente já está saindo do profano e entrando no clima, né, do sagrado. E receber esse sagrado num ambiente belo, eu acho que é essencial. Ai, que maravilhoso, amei essa situação que você trouxe, Cássia, arrasou muito, muito mesmo. Petrúcia, o que que você acha? Como é que é a estética nos seus ritos e mitos? Ah, muito importante, né? E eu também venho do teatro. Então, tudo. Minha mãe é artista plástica. E aí eu fui criada muito indo a museus e exposições e galeria. E eu, bem novinha, descobri que eu amava instalações artísticas, porque é uma arte que a gente entra dentro, né? Que hoje em dia usa-se muito para instagramar, justamente. É o que as pessoas vão e elas só ficam tirando foto em vez de curtir o que é que transforma. Porque você entra num ambiente que é de uma ficção tão louca que aquela artista colocou ali e, e você é transportado. Lua, você usou um pouco essa palavra, né? Para mim, a arte, essa coisa da mudança do ambiente, ele nos transporta. Cássia falou entre profano e sagrado. Para mim, aliás, na nossa fé é tudo meio emboladinho, né? Mas, enfim, sai do mundano, eu vou dizer assim, sai do corriqueiro, para a gente ir para essa coisa que é outra. Então, quando o ambiente do rito, ele, para mim, é uma super instalação artística. Só que ele não, ele é ligado ao sagrado daquele grupo, daquela pessoa. Às vezes sou só eu ali com as minhas coisas, né? Mas quando é em grupo e todo mundo participa, todo mundo põe a mão, uns ajudam a limpar, organizar. Tem 2 librianas no nosso grupo que fazem o altar, né? Uma das librianas é a coordenadora do altar e realmente saem altares magníficos. Eu faço um altar bonito. Quando ela põe a mão, quando a Lara põe a mão, o altar fica magnífico. Então, tem uma diferença, é o talento da pessoa, o jeitinho que ela vê aqueles elementos, como colocar ali. E aí, luz. As velas, a meia-luz, os aromas, é incenso, é resina, é spray, o que a gente está colocando naquele ambiente ali? Tem uma luz que entra pela janela, é só cortinas, é tudo escuro, é um fogo no meio, não tem fogo, né? Tem o ruído da água escorrendo, tem uma sinetinha que toca, tem tudo isso, a música que a gente põe, a meia voz, a maneira, a Cássia falou do spell, né, que é o soletrar, que é feitiço, mas o encantamento vem do cantare, do latim, né? Então, a maneira que a voz é colocada, tudo isso nos transporta. E tudo isso faz parte da magia. E na nossa tradição, a gente entende que a gente tem 3 almas. E tem uma que é muito bichinho, muito instintivo, infantil, que a gente chama de pet, ou grudentinho. Ou tem uma turma no Brasil de outra tradição que chama de pegajoso. Não gosto muito dessa palavra, mas também ele é grudado mesmo. Uma coisa muito grudada e muito visceral, muito animal em nós, que é também infantil, portanto, responde prontamente a tudo isso que você dá de luz, de cor e tal. Ativa esse pet. E esse FET,
se comunica diretamente com a nossa alma divina estelar, que é a comunicação cósmica que faz parte de nós. E essa parte nossa, essa alma, está aqui falando, que são as almas que estão nos escutando, que processam informação, que é a nossa personalidade do dia a dia, essa cai fora da jogada quando a gente está em magia e rito. Essa fica completamente de lado, ela organiza o rito, ela vai processar depois, a gente vai entrar nesse negócio, mas a grande comunicação é entre isso que se ativa e isso que abre, transcende, traz de volta, embola, sobe e desce, tudo ao mesmo tempo. Ai, sensacional. Adorei a sua fala de que as nossas áreas ritualísticas são grandes instalações artísticas, eu super concordo. É muito isso mesmo. E outra, você tocou num ponto que eu quero saber a opinião de vocês também, né? Quando a pessoa, ela não vai viver, ela não vivencia aquilo, né? Mas ela fica só tirando foto, posando. Então ela vai, tipo, numa instalação artística, ela vai, sei lá, às vezes eu vejo até sabe esses ambientes imersivos Uhum. né? E a pessoa, em vez de ela vivenciar, que era pra você vivenciar, pra você sentir ali, ela fica tirando foto, ela tira foto, porque às vezes né? Enfim, nesse ponto, quanto que a gente se perde nisso, né? E hoje em dia, o Instagram, TikTok, todas essas ferramentas que são válidas, galera, são válidas, tá? Mas como que a gente pode se perder nisso, né? E aí a pessoa, em vez dela vivenciar o rito, ela vai fazer o rito só para mostrar, né? Então fica só performático, tão somente performático. E aí fica aquela coisa o tempo todo ajeitando o cabelo para ver se está esteticamente padrãozinho ali, né? Encaixado exatamente ali. Ela vai fazer uma invocação, ela fica vendo, né, para ver se ela vai sair bonita na invocação, na foto. E aí, na verdade, o rito mesmo se perdeu, né? O que não significa, gente, que a gente não goste de guardar grandes fotos, né, de momentos. É muito gostoso quando é captado alguns momentos, mas nem tudo deve ser captado, nem tudo deve ser fotografado. Tem coisas que ficam só no álbum da alma, guardados no álbum da alma de quem viveu aquilo, de verdade, né? Agora, obviamente, você vai fazer um casamento, uma apresentação de uma criança, uma celebração sei lá, de aniversário, é diferente, né? Que você quer registrar aquele momento, você quer guardar realmente aquele momento, quer partilhar com os demais que estavam ali, e para quem não pôde estar ali, aquele momento importante ritualístico, aí é diferente. Mas no nosso cotidiano mesmo, no nosso dia a dia, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado para a gente não se perder nisso, né? Então existe o momento de tirar foto, existe o momento da filmagem, existe o momento, inclusive, como ferramenta política. É importante a gente se posicionar, ter momentos de foto, de filmagem para publicizar o que deve ser publicizado de maneira política. Eu acho que tem essa função também para quem assim quer fazer, né, deseja fazer. Mas, eu vejo que tem algumas coisas que a gente deve tomar cuidado, né, porque a gente pode a coisa pode ficar somente performática, né. Então, assim, fotos, por exemplo, e filmagens, tem um momento do rito de vocês que vocês acham que é importante, que pode ser filmado, fotografado? Qual que é a hora? Eu vou dizer por mim, para nós é antes de começar e depois, que já acabou. Né? Aí a gente tira foto, posa, faz umas poses e tal. Tem coisa que a gente tira, faz pose e nem publiciza, pra gente guardar, pra gente, né? Nem publica nem nada. Foto de altar, né? Tem altar que não é pra você tirar foto, porque não é Também pra acho. estar ali, é porque foto é um portal, entendeu? Aquela imagem ali é um portal, não é? Tem coisa que não é pra você colocar assim, né? Como que é pra você isso, Elisa? Eu acho muito interessante isso que você trouxe, porque é isso, assim, nas ações rituais que a gente faz, os sentimentos também estão participando, né? A gente esquece que existe esse atravessamento de sentimento. E muitas vezes naquela coisa de postar, né? Ah, eu estou fazendo, aquilo toma uma proporção um pouco maior e você acaba perdendo essa experiência de ressonância. Ressonância até coletiva, ressonância com todo mundo que está ali e até com os outros, né? Em outros planos, em outros lugares.
Então, essa experiência de ressonância, ela perde valor, ela fica esvaziada de sentido. Por quê? Porque a gente fica à mercê dos dados, à mercê daquilo que vem, né? Preciso postar agora, porque senão eu perco engajamento. Então, assim, a tua prática, ela realmente está pensando mais na ressonância dos dados ou ela está pensando em ressoar com outros planos, com outras questões do que estão acontecendo ali agora, né? De perder. Veja bem, achei muito engraçado e maravilhoso a experiência da Petrúcia, porque vai de encontro com as mulheres que começaram ali a Golden Dawn, né? A Florence Farr, a Moina Matters, né? Que vem do teatro para encantar a Golden Dawn, porque se não fosse a experiência dessas mulheres ali dentro, que foi passar a prática corporal do teatro, né, para tudo. A própria Moina Matters trouxe uma estética tão bonita para Golden Dawn, que era feia, vamos comentar, né? Feia, assim, feia mesmo. Ela foi lá, ela fez parte da criação do tarô, ela fez parte da criação dos templos, ela fez desenhos maravilhosos, uma estética incrível, né? Então fez essa tessitura. Houve um momento ali, né, em Londres, em que aconteceu essa conjuntura maravilhosa, que foi o encontro da arte e da magia durante esse período da Golden Dawn, e que houve uma costura lindíssima do que estava acontecendo, e não tinha celular, né, para que isso fosse registrado, mas que aconteceu de forma plena, uma entrega tão grande, tão gigante para aquilo que estava acontecendo naquele momento, né, que eu até brinquei com a Lua, falando assim, eu vejo, né, porque foi uma frase também da Raquel, uma conversa que a gente teve no retiro da Chaus, a gente vê essa primavera acontecendo na América Latina hoje em dia, a gente vê essa primavera artística aqui acontecendo tão forte, tão vibrante, tão numa intensidade, né? A própria Marina Abramovic veio para cá para gravar um documentário sobre nossas práticas espirituais, porque ela queria consumir isso de alguma forma e se entender enquanto artista, de tão rico que é a América Latina em relação a isso. Esse é o nosso tempo, é a nossa hora, é agora, sabe? Então toda a nossa tessitura artística está acontecendo assim, uma eclosão maravilhosa. E como perder isso, né? Como esvaziar isso de sentido agora? Se a construção está acontecendo, entende? Essa questão que você trouxe é uma preocupação também minha, assim, de deixar o sentido acontecer, assim, não ficar esvaziado. E aí é isso que eu trouxe, né? Quando eu falo da importância política. É aí que eu quis tocar exatamente. A importância da gente, sim, tira uma foto foda e posta sim. Divulga sim essas coisas, mas sem se perder, gatinha, né? Sem viver somente nisso. Sem fazer que sua bruxaria, que sua arte seja só naquele momento instagramável. Use isso como uma ferramenta, não seja usado com isso, né? E para você, Petrúcia, o que você acha disso, dessa... Mil coisas, porque inclusive nos nossos pilares lá está o segredo, o calar, né? O mistério. É muito importante para a magia você manter o mistério. Então eu não posso sair falando tudo, revelando tudo, mostrando tudo. Porque senão também, para quem que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo para ser validada pelo olhar alheio, como Elisa estava colocando. Então, o meu rito só vale. Ah, eu só tive 39 curtidas. Ah, aí eu broxo com o meu rito? Não, gente, como assim? Então, eu não posso ficar colocando o poder do que eu faço na mão de engajamento, visualização e coisa alheia. Essa é uma coisa. A outra coisa é: para quem que eu faço? É para humanos? Eu estou fazendo para o outro humano. Porque o que é a internet, gente? É uma masturbação? É humano olhando humano, fazendo para humano, para olhar humano, para curtir humano, para engajamento humano, que são humano, 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 humano. A gente só fala da gente, é tudo no nosso umbigo. O tempo inteiro, tudo no nosso umbigo. E quando a gente está ligado com o sagrado, não é nosso umbigo. O grande barato é vertical, né? É outra história. Então, antes, depois, como Lua falou, eu gosto de fotografar altares. Não posto o altar inteiro, tem parte do altar que não podemos postar, quando tem alguma coisa assim diferente. Não posto foto de magia. Magia, até quando eu mando, se foi para uma pessoa para quem eu fiz, é visualização única, não é para a pessoa ficar olhando. Mesmo a pessoa para quem eu fiz, olha que lindo ficou, tchum, sumiu. Que não é para ficar olhando magia, deixa o troço, né, funcionar. E
Quando é um casamento, uma bênção de criança, e aí sim, tem gente filmando, que faz parte. Como é delicado eu ter que manter a minha conexão para que a bênção se dê, para que eu não fique fazendo disso uma performance teatral, embora eu seja do teatro, e vai ter elementos que já estão pensados, porque o gesto causa coisa em quem está vendo, né? O movimento causa, abre, mexe com as consciências. Então, tem tudo isso pensado nesse ritual, mas ao mesmo tempo, na hora que eu estou colocando a mão e tal, nossa, a minha concentração é total ali, não importa o que estão filmando, que cara que eu estou fazendo, que cara que eu vou sair. Porque precisa ser feita a bênção. Aquilo é o mais importante, aquele é o motivo pelo qual eu estou lá, né? Eu acho que eu penso dessa forma. É isso aí, eu concordo mesmo. E você, Cássia, como que é isso aí? O que que você tem para contribuir para nós? Eu acho que é tão interessante, né? Porque eu acho que a magia da qual a gente está falando, a ritualística da qual a gente está falando, ela tenta trazer as pessoas para o que é profundo, né? E não superficial, né? Aquilo que vai realmente transformar, né? A ritualística que vai transformar, que vai te tocar, que vai te deixar, né, arrepiado, que vai trazer algo para o seu ser enquanto orgânico, né? E quando você quebra isso para racionalizar qual o melhor ângulo, qual a melhor foto, você quebrou ali algo essencial que vai levar você para o que é profundo, né? Então, eu acho que a Petrúcia estava falando sobre a questão masturbatória, né, da rede social, e às vezes eu penso a rede social como uma casa de espelhos, né, que você está ali olhando aquilo que é apenas igual a você, aquilo que você acha que tem a ver com você, né? Tanto que se fala tanto sobre polaridade, né? Porque a rede social só mostra aquilo que você gosta, só mostra aquilo que você interagiu, então você nunca entra em contato com aquilo que é diferente. Então eu vejo assim, às vezes, como se a pessoa entrasse numa casa de espelhos e ficasse olhando para si mesmo por intermédio da imagem do outro, né? Aquilo que eu gostaria de ser, aquilo que eu concordo, aquilo que, né? Então, é, acho complexo também quando você leva o seu sagrado para esse lugar para ser validado, né? Para mostrar para o mundo que você é alguma coisa que talvez você não esteja aí tão certo daquilo que você é mesmo, né? Então, e também acho interessante, a Elisa trouxe toda a questão das mulheres na Golden Dawn, né? E aí, quando ela estava falando sobre isso, eu estava pensando em como a mulher é esse elemento estético, né? Esse elemento da imagem e da arte, porque a gente tem, por exemplo, a Rosalind Norton, que foi uma ocultista, artista plástica, que criou obras absurdamente interessantes. Se vocês tiverem interesse, procurem aí pelo nome dela, Rosalind Norton. Inclusive, tem um documentário sobre ela era no Prime, quando eu assisti, estava naquela Amazon Prime Video, né? Que é curta, é um média-metragem, e é muito interessante, traz várias coisas muito legais sobre ela. E aí eu fiquei pensando, né, como a gente, como o feminino, ele traz isso, né, e às vezes colocado um pouquinho de lado, em detrimento às tabelas, a como fazer, a como falar, né, mas a composição dos dois é a maior riqueza, eu acho, né, não estou dizendo com isso que a gente não deve se preocupar, né, tem que se preocupar com tudo, mas sem trazer esse, né, e aí, Lua, você perguntou, né, sobre quando é a hora da foto. Nos ritos que eu conduzo com o meu grupo, as fotos antes do ritual ou depois do ritual. Durante o ritual, celular fora, né? E foto de altar, quando é o altar completo, só quando ele é temporário. Ah, montei um altar para o sabá tal, né? Ele tá ali, ele já foi desmanchado quando a foto é publicada, né? Então, tudo bem. E de altares fixos, meus,
só detalhezinhos. Uma foto de um ângulo tal da estátua da deusa, uma flor, né? Um negocinho completo, jamais. É bem importante isso, né, bem interessante da gente pensar. Quando a gente fala dos nossos altares, eu acho lindíssimo, né, eu acho lindo, eu vejo fotos de altares, assim, eu falo: "Ai gente, tá lindo, tá maravilhoso, tá incrível". Só que essa beleza para nós, ela é uma beleza muito peculiar, né, é uma estética que às vezes alguém que não é iniciado nos nossos mistérios vai olhar aquele altar e vai falar: "Que coisa macabra, horrível". O que é isso, né? E obviamente, por isso eu falo novamente sobre questões políticas, né? Isso teve um motivo, né, das pessoas terem esse pensamento. Isso foi criado, isso não aconteceu aleatório. Isso foi, pega-se uma emoção, então vamos pegar um exemplo de ossos, né? Ossos lembra o fim, a morte, e ninguém quer a morte, só saúde e sorte, né? Já dizia o poeta. Então, se canaliza esse medo da morte e vai se dizer, bem, se essa mulher, ela tá utilizando esse altar, ela tá utilizando essas coisas, essa mulher é muito perigosa. E aí se canaliza isso politicamente contra uma população, no nosso caso, né? Para dizer que então a gente é perigosíssimo, a gente é muito perigoso. Agora, isso é uma outra discussão, mas por isso que eu acho que é importante algumas políticas, né, de publicizar algumas coisas do que pode ser publicizado, sim, a gente se colocar quando a gente deseja e é importante. Agora, essa estética nossa, né, o conceito do belo, ele nem sempre está associado àquilo que é o belo nesse sentido padrão. Então, tipo, uma flor é bela, gente. Todo mundo pode gostar mais ou menos daquela flor, mas dizer que uma flor não é bonita, todo mundo, é bonita, a flor é bonita. É belo, né? Aquela coisa harmoniosa das formas, né? Que vai ter a ver com essa harmonia das formas. Pra gente, nem sempre existe essa relação. Inclusive, nem sempre o belo está associado ao bom para nós. Esse belo, né? Às vezes, o inquietante, o monstruoso, o melancólico, aquilo que é incômodo pra gente, também tem lugar. E um lugar de destaque muitas vezes pra gente. A gente, talvez essa seja a nossa essência feiticeira se manifestando ali. Essa ambivalência, né? A gente tem no mesmo altar flores plantadas num vaso, flores ceifadas, crânios e, sei lá, uma foto de um bebê, tudo junto ali, e tudo tem profunda conexão com a gente e nos conecta com os mistérios a partir dali, né? Quando a gente coloca flor junto com crânio, bebê junto com os símbolos de morte ali, a gente está tentando criar uma linguagem que vai simbolizar essas contradições que a vida e a própria cultura vai ensinar a gente que a gente deve evitar. Porque a gente tem que evitar a morte, a gente tem que evitar a dor, a gente tem que evitar isso. E talvez a bruxaria não venha ensinar isso pra gente, né? Ela venha ensinar esses nossos ritos, venha ensinar pra gente que a gente, para tocar os mistérios, a gente também vai tocar esse grotesco, esse monstruoso, e isso pode nos conduzir iniciaticamente. Sabe, essa desorganização, essa coisa inquietante que muitas vezes a gente vai ter em certos rituais, para desorganizar a nossa consciência, para depois colocar no lugar de novo. Faz aquela bagunça, Totalmente. para depois colocar a gente de volta no nosso eixo, para a gente ter uma consciência mais assertiva, mais organizada. Então eu vejo que a gente tem muito disso nos nossos rituais. Por isso que muitos ritos são ritos que vão lidar com medo. São situações, né? As divindades nem sempre vão apresentar, ai, vem aqui no colo da mamãe. Não, às vezes ela vem inquietante, vem uma coisa que dá um negócio na gente. Porque é para desorganizar a gente, para depois colocar a gente no eixo, né? Então eu acho que isso é muito importante. Só que assim, como? E aí é que vem o grande lance da gente ter preparo, né, para fazer as coisas. Por quê? Porque às vezes, nas mãos de quem não conhece isso, não entende isso em profundidade, vai ser somente um momento inquietante, um rito desconfortável, vai ser muitas vezes uma experiência perturbadora, tão somente, nada iniciática, que muitas vezes vai servir novamente para o ego de alguém,
né? Te colocar numa situação inquietante, desconfortante, te confrontar com certas monstruosidades que talvez você não estivesse preparada para lidar com aquilo naquele momento, né? Você forçou uma situação ali. Então, como que a gente separa isso, né? Primeiro, o que vocês acham disso, né? Dessa estética esquisita? E como que a gente separa um rito realmente iniciático que vai utilizar essas forças inquietantes e monstruosas para fazer essa desorganização para depois te colocar no prumo novamente, de simplesmente um rito perturbador que vai mexer com você, que muitas vezes vai te levar para catarses bem ruins e vão bagunçar mais ainda a tua consciência. O que você acha, Elisa? Eu acho, nossa, esse é um assunto que eu gosto muito de entrar. Quando eu palestrei no Enob em 2025, eu trouxe um pouco dessa questão que você falou, porque principalmente as gerações mais novas, com o celular, é muito a estética do liso, né? Isso, o Byung-Chul Han tem um livro chamado A Salvação do Belo, que é, ó, uma porrada. E ele fala o quanto as gerações mais novas estão habituadas com o touch, com o liso, com toda essa questão do liso, até os filtros. O liso, a inteligência artificial é muito lisa, é tudo liso, é tudo, tem que estar tudo assim, perfeito daquela forma. E quando ele vai desenrolando o que salvaria o belo, ele fala que o verdadeiro belo é descrito como uma experiência da negatividade. E que essa forma da salvação do belo é a estética do desastre, é a gente desastrar de toda aquela colocação que está todo mundo vivendo a mesma coisa, na mesma constelação. Então ele fala o ato de desastrar vai trazer essa negatividade da natureza, que está ligada, né, à finitude e à mortalidade, porque isso é lindo, isso é belo, é a gente saber que tudo está sujeito ao tempo, à doença, à morte, né, ao desastre e à desintegração das coisas. O belo salvar o belo é saber que ele está intrinsecamente conectado a essas coisas, entendeu? E não coisas que vão durar para sempre, né? Que é isso que você estava falando, assim. Ai, que beleza que vai durar para sempre, se enfiar um monte de procedimento, aquela coisa de ficar durando até os 90 anos, com a cara lascada daquele jeito. Então, assim, salvar. A gente tem essa missão na bruxaria também, né? Eu vejo os livros dele quando eu leio, né? Que eu li bastante livro dele, mas eu leio de forma muito mágica, assim, né? As escritas dele cabem totalmente, né, na forma que a gente aplica magicamente nossas questões. Então, trazendo a nossa magia para esse local também, de mostrar que existe o vulnerável, existe o que vai acabar, e essa é a beleza da coisa, a gente saber que ela tem essa finitude, né? E, tipo, acabou, ó, é esse momento, ele é belo, esse altar ele é belo porque ele vai acabar daqui a pouco, e ele é lindo, e ele foi, sabe? Diferente daquele belo, né, que o próprio Walter Benjamin fala, que é o da aura, né, que o povo tá falando de farmar aura. Mas o belo do Walter Benjamin, ele fala do belo do tempo, né, que é uma obra de arte que ela é bela porque ela já foi vista tantas vezes e sentida tantas vezes no decorrer do tempo, quando uma pessoa visita uma obra de arte, você tá uma famosa Mona Lisa aí. Mas olha o tanto de gente que se emocionou no decorrer dos anos, né, com aquela obra e que aquilo ali tem uma aura de pessoas, porque elas se emocionaram, sentiram, choraram. Então, é diferente, né? É isso. Então, eu concordo, nossa, 100% com o que você falou, e essa nossa missão dentro da bruxaria também, de trazer isso para as novas gerações, né, para não deixar também a cabeça deles entrar nesse lugar de achar que a beleza é dessa forma, sabe? Porque é um local de sofrimento das gerações mais novas também, eles entram num local de sofrimento. Então, quando eles confrontam esse local que você falou, né, você imagina entrar numa prática a primeira vez e ser confrontado com o que é feio, né, para eles, assim, o que não faz parte dessa grande estética que é colocada para nós o tempo todo, né? E então eu fico imaginando assim como é e como que a gente tem que cuidar dessa parte, sabe? É um confronto muito grande, mas ele é um confronto necessário e cabe a nós fazer isso, cabe à nossa geração, cabe a nós trazer e orientar, né, para esse local também. Porque é bem sério mesmo, né, o que você trouxe, assim, a pessoa
Por isso que tem os passos, né, que às vezes alguns locais, assim, vão utilizar essa coisa dos graus, né, do desenvolvimento de uma forma egóica, mas existe o passo a passo, ele é muito importante para a pessoa sendo inserida nos mistérios, né, e não jogada ali e pá, né. E aí muitas vezes é isso, né, vai ser usado como um joguete, né, manipulação de pessoas, você vai chegar nesse grau, então você vai ser importante, porque então é utilizado de uma forma egóica. Mas o sentido original é essa introdução, é ir preparando a pessoa, e mesmo essa pessoa preparada, em alguns ritos, com algumas energias, né, algumas divindades e seres, realmente, assim, é bagunçar mesmo, dá aquela coisa ruim, aquela espanadinha, mas a ideia é que espane para depois acertar, né, não só largar a pessoa e deixar aquela, né, então isso é importante. Cássia, o que que você acha de tudo isso? Como é que a gente diferencia, né? Primeiro, o que que você acha, né, dessa estética grotesca, inquietante, e depois, como que a gente ajuda, né, ou identifica um rito que é puramente perturbador, que muitas vezes é utilizado por quem estava oficiando ali para se sentir poderoso, né? Nossa, a pessoa entrou numa catarse ali, eu tô achando que eu estou muito poderosa. E de um rito que realmente essa catarse ela tenha uma função legal, assim, iniciática realmente. Eu gosto muito, né, dessa estética, é algo bastante presente na minha vida, no geral. Acho que traz um grande poder de interiorização, né, de você ir para um lugar, né, mais com você mesmo, né, ou o grupo ali vai estar, né, numa coisa, numa energia mais orgânica, né? Porque que nem você falou, né? Tem ossos, tem flores. Se a gente pegar ossos e flores, a gente está falando sobre coisas extremamente orgânicas, né? Perecíveis, né? Flor é super perecível também, né? Ela vai durar ali um tempo e tal. Então, eu acho importante, porque, no geral, a gente, como seres, né, vivos, temos uma predileção por estar sempre olhando, como até a Elisa mesmo falou, para algo é, que vai nos dar a sensação de imortalidade, né? E quando a gente vai para esse lugar de ossos, de flor, né? De restos, de terra, de coisa meio com um cheiro meio esquisito, duvidoso, né? A gente está indo para um lugar diferente. Então, isso acho que, Lua, já traz um determinado desconforto mesmo, né? Mas eu, pessoalmente, gosto, né, desse lugar. Eu acho que é muito importante a gente sempre se atentar ao autoconhecimento, quando a gente resolve se embrenhar, né, no mundo da bruxaria, da magia, da ritualística, para entender o que é só desconfortável, mas é um desconfortável que eu vou saber lidar e vai me trazer um enriquecimento, me levar para um outro lugar que eu quero, que eu estou galgando, ou quando eu estou me colocando em situações que vão me agredir de alguma maneira, né? É difícil, não vou dizer que é fácil. Não é em meia hora, um dia, ou se você, nossa, vou fazer um retiro de um final de semana ou com um feriado prolongado e já vou sair de lá mestre, né, em compreensão do grotesco e sacerdotisa de não sei das quantas, né? É um processo de vida, né? Você vai se testando, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, depende da sua disponibilidade, da sua possibilidade, né? Terapia é sempre bom, né? Eu sempre digo isso, né? Terapia é sempre bom, porque você consegue distinguir uma coisa da outra, né? Muito bem. E sobre se aquilo é efetivo, eu acho que só o dia a dia mesmo faz. A gente vai saber, sabe, Lua? Sair do ritual, às vezes você sai meio, nossa, né? Meio troncho, assim, meio putz, e aí, né? Mas o que que isso vai transformar a sua vida? O que que isso vai transformar o seu dia a dia, né? Saiu dali, aquilo vai virar só uma fotinho para o seu Instagram. Nossa, olha como eu fui para um lugar macabro, que incrível, não sei o quê. Ou aquilo vai com você e aquilo vai conversar com a sua vida e levar a sua vida para um outro lugar, né?
E aí, para finalizar, o que eu queria falar sobre isso, eu acho que às vezes a gente precisa se colocar em situações desconfortáveis. Estou dizendo isso, não estou falando para ninguém se meter em coisa que não deve, não é isso. Mas dentro do seu conhecimento, daquilo que você entende por você e aquilo que é seguro, né? Dentro de, né? Não vai, acho que a gente não deve se meter em coisas que não são que levam a nossa existência para um lugar de risco, né? Mas um pouco de desconforto eu acho que é sempre importante. Então, por exemplo, Lua, se uma cabra é meu lugar confortável, eu adoro um filme do Tim Burton, eu amo uma estética, né, tal, gosto de viver nesse mundo, talvez ser colocada numa situação mais clean, com uma divindade florzinha, né? Num altar de Apolo. Isso vai me levar. Apavorante, Cássia, apavorante. Exatamente, né? Tipo a Wandinha lá naquele filme, no Família Adams 2, né? Lá antigo, aquele filme, que de repente ela é colocada ali naquele acampamento, né? E aquilo é horror, meu Deus, gente, todo tons pastel, né? Mas talvez seja interessante, né? A gente se provocar desse jeito, né? Sair desse conforto. Conforto é bom. Como seres humanos, a gente vive para se colocar no conforto, né? Mas às vezes sair um pouco disso, dentro dos seus limites, pode ser interessante até para você galgar outros lugares dentro da bruxaria e na sua vida mesmo, né? Ai, 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 adorei, gente, adorei. Eu acho que assim, a gente cresce no desconforto. O que não pode, eu acho que esse é o seu cuidado na sua fala, o desconforto excessivo também nos impede de crescer. Então a gente tem que encontrar o nosso equilíbrio. Isso tem a ver com o processo de autoconhecimento, porque não é uma coisa padrão, para todo mundo é igual. Então a gente tem que descobrir. Então é sobre trilhar mesmo o caminho, né? Você vai descobrindo, putz, aqui eu acho que eu fui além. E não significa que às vezes vai dentro de que a Cássia trouxe, né? Dentro de um local seguro, né? Pessoas idôneas e tal, mesmo que você tenha excedido um pouco, tipo, esse ritual ele foi um pouco demais para mim, e você fique meio mal durante uns dias, depois as coisas se assentam, né? Foi um pouquinho demais aqui, machucou um pouco demais aqui, não foi muito bom. Às vezes fica 2 dias dormindo, né, Lu? Já aconteceu, Fica, né? dá um negócio, né? Dá uma diarreia, assim, É. né? Depois as coisas se assentam quando se está num lugar seguro, então, mas o desconforto em excesso também nos impede de crescer, então eu acho que é bem importante isso. O que você acha, Petrúcia? Eu amei essa fala da Cássia, porque exatamente, se te perturba o tom pastel e a florzinha bonita, se isso te aterroriza, que isso não pode fazer parte da tua prática, também tem um desequilíbrio aí, né? Se aquilo, ai, nossa, isso aqui jamais, opa, vamos olhar para isso, né? Que muito legal, né? Porque a gente também, ok, viemos talvez até um projeto de divisão do que é luz e o que é sombra. Esteticamente, só pode angelical desse jeito, só pode coisas que são luminosas assim. E foi separado mesmo toda uma estética que talvez fosse anterior da Terra, de outras religiões, das práticas indígenas dessa nossa orbe terrestre, né? Tinham esses elementos que eram de uma totalidade. Tudo que faz parte do ciclo da existência é sagrado. Mas parece que houve um projeto de religiões grandes aí que foram tirando. E aquilo começou a causar medo nas pessoas, né? Coisas ligadas justamente à morte. Em religiões anteriores não tinha esse medo. Mas agora as pessoas têm desse símbolo. Então, entendo que na busca da totalidade, de novo, que é a totalidade do ser, e também porque na bruxaria tudo é corpo, diferente de outras espiritualidades, o corpo é muito presente, então o ciclo da vida é muito presente e honrado em todas as suas formas, e talvez a gente tenha ficado super apegado ao que outras pessoas vão considerar macabro e que para nós é magnífico, lindo. E na bruxaria tradicional, uma vez, anos atrás, deve fazer uns 10 anos, eu vi um texto genial de um americano ou um inglês, não me lembro, que falava que era
tudo skulls everywhere, crânios para todo lado, porque parecia que bruxaria tradicional era só crânio para todo lado, que realmente é crânio, tudo, é bicho, é gente, não é representação, é resina, é verdade, é só. E, tipo, de que nos serve toda essa estética? Ele estava questionando isso. E eu acho que é importante a gente também pensar nessa divisão luz e sombra em nós. Eu estou preferindo só uma metade do ano e um jeito estético e não tenho lugar para os outros. Porque na minha prática pessoal e na maneira que a gente vive a roda, realmente metade escura, metade clara. Amo a estética da metade escura. E primavera, que a gente chama de aurora, é o nosso ritual mais fofo, gente. É tom pastel, é florzinha, é tudo mimoso, macio, suave. Não parece, se a gente olhar de fora, isso não é bruxaria, mas é também bruxaria. Por que que isso não pode ser bruxaria? Por que que eu estou dividindo, então, o que que é e o que que não é de novo? Então, eu acho que tanto o desconforto, e acho que vocês colocaram super bem, o limite do desconforto e tudo mais, e o desconforto visual com as coisas, eu acho que ele tem que ter sentido, ele não pode ser gratuito. O osso não está lá só porque o tempo todo. E aí, essa estética, eu adorei essa fala da Elisa, do liso, né? Ele trouxe essa mensagem aí da pessoa que está estudando e colocando como liso por causa das telas. Na totalidade, a gente precisa do rústico, do rugoso, dos contornos, das pontas, mas também de uma maciez. Então, é só ponta né? É só a dureza do osso ou tem a maciez da pétala? Então, eu acho que a gente pode ir de uma coisa para outra e transitar, mas está lá porque é gratuito ou porque faz sentido? Porque eu tenho que ter ou porque está contando uma história? Esse desconforto, ele é necessário para eu sair de um preconceito meu, de um desconforto à toa que vem da cultura apenas, ou é um desconforto porque, peraí, isso aqui é um limite de um princípio muito caro, muito precioso para mim, que eu não vou romper. Então eu vou respeitar isso aqui, porque eu não vou fazer isso aqui, porque isso aqui vai me esculhambar de um jeito que eu não me ponho mais junta, né? Não me recomponho mais. Então eu acho que eu entendo bem por aí. Então essa coisa do sentido, de um ciclo que faz sentido, do corpo estar junto para contar esse sentido. Acho que é isso. Eu lembrei do menininho falando assim, vou ser gentil com o meu coração, que o menininho tá usando um negócio assim, eu vou ser gentil com o meu coração. Acho que é muito importante a gente entender, né? Ser gentil com o nosso coração. Ser gentil com o nosso coração também é, muitas vezes, se colocar numa situação desconfortante, né? Desconfortável porque aí você vai crescer com isso, né? Então, isso é importante. Para a gente finalizar, meu povo, esse papo, eu queria deixar uma última provocação com vocês, meninas, para brevemente vocês trazerem, né? Eu acho que a bruxaria, ela realmente, ela nos ensina a romper com essa estética padrãozinho, né? Com essa coisa vazia da inteligência artificial, né? Daquela coisa sempre muito, muito milimétrica, assim. E a gente, então, é disruptiva por natureza, né? A bruxa, ela é disruptiva. O que não significa que ela não vá conservar aquilo que deve ser conservado, né? A gente fala, inclusive, de ossos, a gente está falando também disso, né? De conservar a essência, né? Do que está por trás daquilo. Não são os ossos em cima de um altar. Então, a bruxaria, ela nos ensina isso. A bruxa tem toda uma questão dela ser, ela é bela, mas também grotesca, né? Ela mostra uma face e outra. Tem todo um utilizar disso politicamente, mas se a gente for mais profundo nisso tudo, eu acho que ela nos conecta com a essência mistérica humana muito profunda, né? O quanto que ser humano está aqui, né, passando por essa existência, o quanto isso é mágico demais, o quanto isso é potente demais, e nos ensina a romper com essas coisas, né? E por isso que às vezes a bruxa incomoda, por isso que ela incomoda, ela é incômoda, né? Ela chega no lugar, ela incomoda. Porque esse talvez seja o grande poder que a bruxaria tem, né? De nos jogar para esse lugar, assim, de rupturas, né? Então, desses anos todos de vocês, né, entrando em contato com a estética, neste sentido que nós trouxemos aqui no nosso sabá,
o que essa estética feiticeira, disruptiva, subversiva ensinou na vida para vocês? Eu vou começar com a Petrúcia, e aí a gente vai fazendo o caminho inverso. O que ela te ensinou na vida, Pê? Ah, eu acho que ela me ensinou a encontrar a minha tribo. Essa é uma coisa também, porque vai ser as pessoas que têm abertura para essas visões diferentes, né? E me ensinou que eu não sou realmente uma pessoa comum e que eu esqueço a maior parte do mundo não vive do jeito que eu vivo, porque eu estou enfurnada com essa tribo aí, e que a gente é esquisitinho e choque. Eu esqueço disso, eu realmente esqueço. Então tem uma coisa engraçada nisso aí. Eu me sinto confortável nesse meu mundo, mas também porque não estou aqui desde os 20 dessa mesma intensidade. Isso foi aumentando de intensidade, né? Essa diferença foi cada vez mais, acho que aprofundando, intensificando, mas ela me ensinou a. Eu acho que o que a gente traz e contribui para os outros grupos é justamente essa presença de um sagrado em outros lugares. Eu falo muito de morte como parte das coisas que eu trabalho. E isso buga as pessoas. Essa normalização, né? Assim como a gente tem uma aceitação de variedade de corpos, a gente é muito positivo em relação à mortalidade na bruxaria. E isso causa muita estranheza, mas ao mesmo tempo traz muito conforto para as dificuldades humanas. Eu acho que talvez seja grande barato esse. A estética, o modo de ver, traz um conforto para a humanidade, traz um chão para essa humanidade, um solo para uma humanidade mais delicada e menos forçada e moldada com um ideal e talvez mais dentro de um possível que vai se melhorando. Eu acho que talvez eu arriscaria por aí. Que lindo. E você, Cássia? Muito bacana essa pergunta, Lua. Eu acho que, essencialmente, se eu penso na questão estética, ritualística, né? Eu acho que o que me ensinou muito foi que a vida é muito mais do que o ordinário, é muito mais do que aquilo que a gente tem costume de ver e de vivenciar num mundo é, comum, digamos assim, né? Como a Petrúcia até trouxe, né? Que os nossos gostos, aquilo que a gente preza, aquilo que a gente quer perto da gente, sai muito desse ordinário, né? Então, me ensinou isso, além de me ensinar que o lúdico, aquilo que é poético, e quando eu falo poético, eu não estou falando só de poesia escrita, mas numa coisa mais geral, né? É mais próximo de mim do que essa rotina constituída aí por uma sociedade que, de repente, nem é tudo isso também, né? Porque as pessoas nem estão felizes. Amei. E você, Elisa? Eu vou falar de uma forma muito taurina, que eu tenho muito touro no mapa, e de uma forma em que eu percebo e sinto muito, porque a magia, para mim, ela veio num local em que eu consegui perceber que eu tô viva de alguma forma, viva, assim, sabe? Sentindo todas as cicatrizes que ela também passa na nossa vida, né? Teve uma coisa que eu escrevi uma vez no meu grimório, falando sobre ataque mágico, e o quanto eu tenho essa prática de levar no peito o ataque mágico, receber, ficar febril para criar anticorpos mágicos, para que se tenha uma cicatriz mágica, da mesma forma que nós três estamos aqui, quatro somos mulheres que subimos em árvore, caímos, temos cicatrizes de braço quebrado, perna, tenho muita cicatriz de infância. Então eu penso nessa beleza enquanto cicatriz, sabe? Cada magia que a gente faz, que às vezes causa uma dor, uma coisa tão forte dentro da gente, ficou uma cicatriz ali naquela magia que lembra a gente do que aconteceu, e isso é a beleza para mim, porque ela é uma marca que foi impressa através da dor no corpo, através de toda a sua subjetividade ali acontecendo no ato mágico, nessa beleza, né? Que é a cicatriz, que é ficar no teu corpo, que é
ser imperfeito, né? Que sai dessa perfeição digital invulnerável, né? Somos todas vulneráveis. E a magia me mostra cada vez mais a minha vulnerabilidade. E é onde eu consigo ver quem eu sou, sabe? Quem eu sou perto de todo mundo também. E ficar mais molinha, entende? Não ficar tão tensa, sabe? Ser quem a gente é a coisa mais bonita no mundo. Encontrar quem a gente é, né? Então, esse encontro que eu tive com a magia me fez muito bem, assim, me fez ter muito mais vontade de viver. Ai, que lindo, maravilhoso. E é muito isso mesmo, gente. Eu sou muito feliz também por poder vivenciar toda essa estética profunda e partilhar desse assunto com vocês aqui no nosso Sabá. A gente espera que vocês tenham gostado, vocês que estão nos ouvindo e nos vendo. E Elisa, quero agradecer muito a sua presença aqui com a gente. Foi muito lindo, foi muito lindo o nosso encontro. Agradecer minhas queridas Cássia Larrubia e Petrúcia Finkler. E seja sempre muito convidada a voltar aqui no nosso Sabá, viu, Elisa? Obrigada, agradeço demais, gente. É isso, meus amores. Boa lua cheia para vocês e nos vemos no próximo mês.